Legado aos meus descendentes. Parte 3, meus avós. Meus avós viveram na primeira metade do século XX na Romênia. Nesse país vivenciaram a ocupação russa do czar, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o Holocausto Romeno, a ocupação soviética comunista de Stalin, sendo que o fim do comunismo na Romênia foi em 1990, e os movimentos sionistas para Israel. Na época do czar, os judeus conviviam bem com os russos. No entanto, no regime fascista de Antonescu, em 1941, houve o Holocausto na Romênia, onde 380 mil judeus romenos foram mortos. A comunidade judaica da Romênia, com 800 mil pessoas antes da Segunda Guerra Mundial, conta hoje com cerca de 5.700 pessoas. Meu pai viu o rabino da sua sinagoga ser enforcado e pendurado em praça pública. E a partir daí me contou que virou ateu. As fotos são todas da Romênia daquela época. Os judeus que passaram por isso sempre tiveram trauma de trens e de sótãos. Terminada a Segunda Guerra, o mundo foi repartido entre o primeiro-ministro inglês Churchill e o líder soviético Stalin. A fatia romena coube aos comunistas, que entraram na Romênia saqueando e subjugando. No entanto, foram os libertadores dos judeus do nazismo. Stalin reconheceu a independência do Estado de Israel, pois interessava à União Soviética que os britânicos saíssem do Oriente Médio e eles pudessem plantar uma semente comunista. Legitimou a imigração maciça dos judeus romenos para Israel, apesar da política oficial antissemita em curso na União Soviética. Meus avós pais do Hari, Moritz Rosenstein, que morreu em 1948 em Bucareste, e Raquel, que nasceu em 1900 e morreu em 1946 em Bucareste. Na foto, Sam, o irmão mais velho, Raquel, Moritz e Hari no meio e seus dois irmãos, Paula e Levi. Este é o convite de casamento original dos meus avós Raquel e Moritz, em 1916. Raquel era de Braila e Moritz era de Galate. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly go the days. Sailing straight over the song flies, blossoming even as we gaze.
Morris era comerciante e tinha uma loja de roupas masculinas em Galate. O Harry dizia que a contabilidade eram os bolsos da calça. Num bolso entrava dinheiro, ganho, e no outro o que saía, gasto. O que sobrava era o lucro. Eles moravam na rua Carnabel 8, em Galate, que tive a oportunidade de visitar em 2019. Tinham casas para alugar no número 5 da mesma rua. Quando o Partido Antissemita chegou ao poder em 1939, os pais do Harry não pensavam em deixar a Romênia. A maioria dos parentes também morava na Romênia, com exceção de 2 irmãos de Raquel, que moravam em Paris e Estados Unidos. Visitei a sinagoga de Galate, onde tem uma homenagem aos mortos pelo fascismo. Morris havia lutado na Guerra dos Balcãs em 1912, e essa guerra foi um elemento chave para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Quando fui à Romênia em 2019, a cidade de Brasov parece ter voltado na máquina do tempo. Pessoas com trajes de 1919, desfiles de soldados nas ruas, antiguidades, conversas e painéis explicativos. Quando contei que era brasileiro e meu avô lutou na guerra, eles ficaram emocionados. Em 1940, Sammy, o filho mais velho de Morris, estudava medicina numa universidade nas quais os estudantes eram membros de um partido antissemita que o assassinaram. Ele pôde frequentar a universidade justamente devido à participação do pai na Guerra dos Balcãs. Ele está enterrado em Galate. A família de Morris mudou-se depois da guerra para Bucareste, onde Harry frequentou a Universidade de Química de Bucareste. Minha avó Raquel morreu de Parkinson com 46 anos de idade em 1946 em Bucareste, e sua filha Paula foi quem cuidou dela. Os judeus sobreviventes do Holocausto tentaram migrar para a Palestina, que estava sob controle britânico, e apreendiam os navios que transportavam judeus, confinando-os em Chipre, num campo de concentração onde meu pai ficou por 2 anos. Morris morreu nessa época, em 48, em Bucareste. Meus avós, pais da Rina, Philip Lazar, que morreu em 1951 em Israel, e Tova Lazar, que morreu em 1965 em Petah Tikva, Israel. E minha mãe Rina e sua irmã Nutsi. Meu bisavô queria migrar para os Estados Unidos, junto com sua filha Tova e seu genro Philip, mas o plano não deu certo. Seus outros filhos já estavam lá. O segundo país a ser considerado era a Palestina. Philip, meu avô, pegou um navio polonês até Israel para ver qual era a situação e se faria sentido buscar sua família, mas Philip não se deu bem e voltou. Em 1932, Tova ficou grávida da Nutsi. 2 anos depois nascia a Rina. Naqueles tempos, a família ainda estava muito bem financeiramente, pois Philip era um homem de negócios bem-sucedido, por influência do seu sogro Cal. Nutsi e Rina cresceram numa mansão muito rica, junto com seus pais e seu avô. A família teve que deixar a casa rica que possuíam em Bacal quando os nazistas chegaram. Usavam uma estrela amarela. Moravam os 4 num quarto e começaram a viver uma vida completamente diferente da que tinham. Philip foi preso em Bacal pelos nazistas e levado a um bunker longe de Bacal com outros presos. O trabalho era duro e Philip adoeceu de tuberculose. Durante a prisão de Philip, Tova sustentava a Nutsi e Rina com o dinheiro que eles haviam escondido.
compravam os alimentos no mercado negro. Quando a Romênia foi liberta pelos russos em 45, meu avô Filipe tentou novamente migrar com sua família, mas quem vinha de países comunistas não eram bem recebidos nos Estados Unidos. Nutz e Rina começaram a frequentar uma escola comunista. Moravam no lar para meninas, onde Nutz assumiu um papel de mãe para a Rina. Naquela época, a Rina era membro e líder de uma organização juvenil do Partido Comunista, que havia tomado o poder na Romênia. Ela recepcionou Stalin e apertou sua mão. Ela era ginasta. Em 1950, Filipe conseguiu obter passaportes para Israel e eles puderam deixar a Romênia todos juntos, que era uma coisa rara. Em Israel, ficaram numa tenda de uma organização para refugiados, junto a uma plantação de laranjas. Enfrentavam longas filas para comer. Os alimentos eram adquiridos com cupons, e só havia pão, leite, manteiga e halvá. Como as condições da moradia eram muito ruins, Philip, meu avô, tentou comprar um apartamento em construção em Tel Aviv, com dinheiro que ele trouxe escondido. A sua doença havia piorado. Ele morreu em 1951 e Tova ficou sozinho em Tel Aviv. Tova começou a trabalhar num restaurante romeno, onde preparava pratos.